No livro de João, capítulo 10, versículo 3 ao 5 diz: Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando ele trouxe todos os seus, ele vai na frente deles e suas ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Mas elas nunca seguirão um estranho. Na verdade, elas vão fugir dele porque não reconhecem a voz de um estranho. Yeshua frequentemente se refere a si mesmo como o pastor, o que não é apenas uma adorável imagem poética. Em vez disso, é uma afirmação messiânica, ousada, porque o pastor é frequentemente usado nas profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 34, fornece o pano de fundo para a declaração de Yeshua sobre o julgamento futuro. Veja bem o que está escrito. Pois assim diz o soberano Senhor, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e cuidarei delas. Assim como um pastor cuida de seu rebanho disperso, quando está com eles, eu também cuidarei de minhas ovelhas. Quanto a vós, rebanho meu, assim diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre os carneiros e cabritos. Esta passagem em Ezequiel explica o julgamento entre ovelhas e cabras, que Yeshua cita em Mateus 25. Como exatamente alguém julga entre uma ovelha e outra, ou entre ovelhas e cabras? Uma resposta a essa pergunta fica mais clara quando começamos a entender o pastoreamento. Ovelhas são criaturas tímidas que fogem dos humanos, mas assim que conhecerem um pastor, elas responderão à sua voz e permanecerão leais a seu pastor. Portanto, se dois pastores se encontrarem e seus rebanhos se misturarem, tudo o que precisam fazer para identificar seu próprio rebanho é afastar-se um do outro e chamá-lo. As ovelhas, então, correrão para seu próprio pastor. Na passagem de João 10, Yeshua expressa essa relação entre pastor e ovelha, garantindo-nos que suas próprias ovelhas correm em direção a ele e não vagam para seguir um estranho. Em seguida, ele faz uma declaração ainda mais ousada no versículo 16, quando ele diz: Tenho outras ovelhas que não são deste redil. Eu devo trazê-las também. Elas também ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Aqui, Yeshua está se referindo aos gentios que o seguirão nas eras vindouras. Seu público teria ficado chocado porque viam os gentios como endurecidos e mundanos. Um pensamento interessante que me ocorre sobre a imagem que isso tem para um julgamento futuro. Yeshua afirma que suas próprias ovelhas conhecem sua voz. E é isso que as diferencia das outras. O que mais as ovelhas sabem sobre o seu pastor? Eles conhecem os detalhes de sua teologia, como seu entendimento da divindade, ou predestinação, ou vontade de livre-arbítrio? Não, as ovelhas não, mas conhecem sua voz. Elas conhecem seu pastor no sentido hebraico da palavra conhecer, que pode significar lealdade e devoção, não apenas conhecimento acadêmico. Então, o que precisamos saber sobre Yeshua para sermos salvos? Satanás provavelmente tem mais conhecimento sobre Yeshua do que qualquer pessoa no universo e pode explicar as várias doutrinas sobre ele melhor do que qualquer ser humano. Isso o salva? Em contraste, existe realmente algum ser humano
que tenha crenças perfeitas sobre Yeshua, assim como ninguém é totalmente justo? Frequentemente, os crentes gostam de determinar o estado de salvação dos outros, examinando os detalhes de suas crenças e posturas sobre vários assuntos. Certamente, existem verdades básicas sobre Yeshua que devem estar no fundo da alma de cada crente. A mais importante sendo que Ele é o nosso Senhor e que morreu por nós para redimir os nossos pecados. Mas além disso, eu me pergunto se quando Yeshua vier novamente e julgar as ovelhas e cabras, Ele não vai perguntar: de que lado da cerca você estava com esse problema? Em vez disso, Ele simplesmente chamará e suas verdadeiras ovelhas irão ansiosamente pular e saltar em direção a Ele, porque ao longo de suas vidas, elas aprenderam a segui-lo e a conhecer e a amar o seu chamado. Baruch Hashem, que eu e você possamos ser ovelhas e não cabras. Amém? Querido Deus, como é bom saber que o Senhor tem nos separado para Ti. Nesse momento de oração, Pai, eu oro para que nós possamos vir a conhecer verdadeiramente a Sua voz. E nós sabemos que a voz do Senhor, ela está na Tua palavra. Quando nós verdadeiramente vivemos os Teus mandamentos, quando o nosso comportamento, ele condiz com as Tuas verdades. E eu creio, Deus, que quando nós andamos em obediência, haja o que houver, seja onde for, quando o Senhor nos chamar, nós reconheceremos a Sua voz, porque a Sua voz é a Sua palavra e ela já está em nosso coração. Guardei Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Nesse momento, Deus, eu oro para que o Senhor venha afirmar a nossa fé, para que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, porque nós sabemos, ó Deus, que vivemos dias tão maus e são tantas vozes que nós temos ouvido, são tantos sons que têm vindo de fora. Pai, nos ensina a reconhecer a voz do Senhor, nos ensina a andar no caminho da Tua voz, para que no tempo do Teu advento nós possamos compreender que é o Senhor nos chamando. Pai, em nome de Yeshua, abençoa essa vida, essa pessoa que precisa da Tua ajuda. Fortalece, dê ânimo, dê força, para que possa prosseguir nesse caminho do Senhor e que essa pessoa não se perca, mas que ela possa estar constantemente ouvindo a Tua voz por meio da Tua palavra. E com certeza, quando o Senhor retornar, nós vamos reconhecer o Senhor, porque temos aprendido a ouvir a Tua voz todos os dias. E é isso que tem nos alimentado e que tem conduzido os nossos passos. Por isso, Senhor, nos abençoa, nos guarde e nos livre de todo mal. Nos guarda nesse caminho. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.